começando agora pela sua rádio comunitária São Miguel FM, programa Comando Esportivo, edição deste sábado, 23 de fevereiro do ano 2013. Hoje aqui presente nos estúdios, comentarista Renilson e o repórter Diego Lian. Vamos aí dar a palavra inicial, pontapé inicial, com os nossos participantes do Comando Esportivo. Bom dia, Tavares, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Miguel FM. Estamos aqui nesse sábado para mais um programa Comando Esportivo, aqui na sua segunda edição. Renilson Nobre. Bom dia, ouvintes, bom dia, Lucivaldo, bom dia, Diego. Estamos aqui com o nosso segundo programa, divulgando as notícias do Brasil, do Estado e, em especial, do nosso município. Girando com a bola. Programa Comando Esportivo. Estamos apresentando o programa Comando Esportivo. Trazendo as primeiras informações aqui do Comando Esportivo, falando aí do futebol e todos os esportes nacionais, né? Montolivo aposta em gol de Charoai no clássico contra Inter. Vasco faz treino tático na véspera do jogo contra o Duque. Longe de baladas, acolhido por Nova Religião, ex-São Paulino Lenilson reencontra o Morumbi. Guardiola começa a montar próximo time do Bayern e sonha com Ozil. Na NBA, Kobe Bryant comanda a 27ª vitória do Lakers na temporada. Real Madrid mira a contratação de Gareth Bale, destaque de Tottenham. Para técnico do City, Neymar não teria sucesso no futebol inglês. Amigos de infância, Dedé torce pela recuperação de Robinho no Vasco. Está focado. Santos encara o 15 buscando evitar recorde negativo e ter segunda semana de paz. Bom, a gente começa com algumas manchetes no futebol internacional, Renilson. Questão de Neymar. Vamos começar com Neymar. E você que está vendo, assistindo sempre TV, vendo a mídia, você que é profissional da bola, a questão de Neymar, as polêmicas aí que ele está envolvido e também Pelé criticando. Eu acho o Lucivaldo é progressor nesse sentido. Neymar é um jogador excelente. O Brasil precisa, nós brasileiros precisamos de Neymar como jogador, um grande jogador, um craque de bola. Está apenas naquela fase, né? Jovem, faz algumas besteiras, mas nada que vá manchar a sua carreira, que vá manchar. Ele é uma excelente pessoa, uma pessoa humilde, apesar da fama dele. Ele tem uma humildade muito grande e falta apenas uns conselhos. Acho que está na hora do pai dele chegar, dar uma chamadinha, sentar. E a carreira do profissional é assim mesmo, sabe? Eu acho que ele, jovem, precisa ter pessoas experientes para conduzir. A questão de Pelé não falou nada errado, nem também para desfazer ou rebaixar o Neymar, apenas ele se preocupou, se mostrou preocupado, e eu acredito que a assessoria dele, os pais dele, o Santos mesmo, vai se sentar com ele e vai botar na mesa o que é de bom, o que é de ruim, e aí a partir daí ele tem que fazer o seguinte, botar o de ruim para trás e o que estiver fazendo de bom dar sequência, porque ele só tem a crescer. Estamos apresentando o programa Comando Esportivo. Comentarista Renilson Nobre, em 2 toques. Muito bem, a hora certa são 11 horas 12 minutos. Programa Comando Geral, hoje com a participação aqui de Luan, né, assistindo ao vivo. Diego Lian vai falar agora também as novidades aí do nosso esporte local, já que a gente procura alguém, né? Esse negócio aqui é complicado. Fazer, por exemplo, já é difícil fazer programa, né? A gente tem as agremiações, as equipes, daqui a gente convida o pessoal aí, está fazendo aí
corpo mole, né? Dando não aparece para divulgar suas equipes. A gente corre atrás, então fica complicado, né? E Dilian vai falar a respeito desse assunto agora. Pois é, Lucivaldo, estamos aí buscando trazer informações para o ouvinte através da rádio, do nosso programa aqui. Existem várias equipes aqui na nossa cidade. Tem os Boizinhos Futsal Clube, tem o tradicional Juventude, tem os Cobra Verdes. Então nós pedimos que esses donos de time, representantes, nos procurem também para mostrar informações do seu time. Nós convidamos também para vir aqui para a rádio, para a gente fazer entrevista, para a cada dia crescer mais. Esse programa precisa da participação dos esportistas de Tavares, é isso que queremos. Então, agradecemos. A gente convidou o Albério, né, o Wallace do Juventude e outros jogadores. Se ele tiver também, seja convidado, pode vir até os estúdios para a gente bater um papo aí sobre as hostes aqui do esporte local. A opinião de Nilson, né? Oswaldo, eu acho que a gente idealizou esse programa, está começando agora, o pessoal, a gente tem que também relevar, porque não existia, né, um programa que divulgasse o esporte aqui no nosso município, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o pessoal não está também adaptado às entrevistas, o pessoal às vezes tem um pouco de receio, tem vergonha de vir falar aos microfones, outras pessoas ficam nervosas, mas com o tempo, com certeza, a gente vai trazer esse pessoal vão se desenvolvendo mais e vão perder o medo do microfone e vão falar. Eu acho que isso aí é já por conta que não existia um programa desse tipo, não tinha, assim, esse tipo de entrevista com o pessoal, então não é todo mundo que já, na primeira vez, vai pegando o microfone e falando. Então a gente tem que ter paciência e com o tempo o pessoal vai desenvolvendo e vai mandando as notícias aqui dos seus times. Comentarista Renilson Nobre em 2 toques. Muito bem, são 11h15, a bola está de luto e envergonhada. A gente vai falar agora, pensar que a revolta geral pela morte do garoto boliviano no jogo da Libertadores é unicamente porque a causa está ligada à torcida de um time, como diz, é tão ridículo quanto imaginar que o céu é azul porque Deus é homem. Se fosse mulher, seria cor-de-rosa ou lilás. No início dos anos 80, quando a gente iniciava carreira, tá? Falando de esportes, o governo federal assinava uma propaganda institucional que dizia: você trabalhou e o Brasil mudou. O país ainda vivia a ditadura militar. Eu começava a colaborar com alguns programas de esporte aqui na região. Foi então que passei para ele a frase: você bobeou e o Brasil mudou. Pois é, agora nós não bobeamos, a vida mudou. Por exemplo, tornou-se comum dizer que uma morte acidental foi uma fatalidade, como se todas as mortes não fossem. É simplesmente demais pensar assim. Isso aconteceu no futebol mundial, né? Na Libertadores, a morte do garoto. E o Corinthians está sendo punido por isso. Perca aí de os torcedores não poderem frequentar, o prejuízo que vai dar aí nas bilheterias. Você sabe que o futebol se vive de dinheiro, né? Na sua opinião, o que você vê essa situação do Corinthians hoje? Paulo, eu vejo com uma tristeza muito grande. Infelizmente, no nosso país as pessoas deixaram de lado aquele amor pelo futebol por formar uma guerra dentro dos campos. Se você é torcedor, hoje aqui em nossa cidade não existe tanto isso, mas na cidade grande, se você é torcedor de um time, você não pode se aproximar da torcida adversária. Então, eu acho que isso é um absurdo, é uma coisa lamentável. O ser humano está partindo para um lado totalmente errado. E esse fato ocorrido com o Corinthians, mais lamentável ainda, né? O torcedor sai daqui para outro país com intenção, ele levou aquele artefato, ele não foi com intenção de festejar. Isso aí é um artefato
totalmente perigoso, um artefato que ele só foi para brigar com a torcida adversária. Então, eu vi um comentário de Denilson e eu acho que foi infeliz. Ele, por conta que ele comenta lá na Bandeirantes, o futebol de São Paulo, ele foi infeliz quando disse que a Conmebol não devia punir o Corinthians, devia tirar o mando de campo do Corinthians, mas deixar o torcedor do Corinthians assistir. Ora, aí como era que a Conmebol ia estar punindo? Porque o fato ocorreu, o Denilson ele foi infeliz, porque o fato ocorreu no campo do adversário. Então, mesmo que tire o mando de campo do Corinthians e deixe o torcedor ir na campo, pode acontecer novamente essa mesma coisa. Então, você pode dizer, não, mas foi o torcedor, o time é responsável. O regulamento diz isso. Então, e queira ou que não queira, o presidente ali daquele clube, ele banca aquela torcida organizada, para a torcida apoiar ele. Isso aí eu conheço, o time dá os ingressos, dá passagem para eles ir para outros pontos. Então, eles são, mais do que ninguém, responsáveis por isso. O futebol inglês também passou por isso, aconteceu aquelas tragédias e foram punidos até, passaram 5 anos sem competições internacionais, né, sem participar. Você acha que isso aí vai servir de exemplo para que o Brasil mude, já que está chegando Copa das Confederações, está chegando o Mundial de 2014, o pessoal vai se educar mais a isso, respeitar mais, torcer como antigamente, você ia para campo para torcer mesmo. Hoje não, os caras nem olham para dentro de campo, é só guerra, só briga e etc. Sivaldo, vou ser sincero a você. Nós temos 2 culturas diferentes e no Brasil eu não acredito. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa Copa das Confederações, com a Copa do Mundo, porque infelizmente o Brasil, o pessoal está levado por leis que infelizmente são leis que não são leis, né? Elas mais aliviam do que punem. Então eu acredito que não pode ser tomado como exemplo. Lá foi regularizado porque foram leis duras, pessoas presas, e o próprio parlamento lá, o pessoal que fazia as leis, tem interesse. Aqui no Brasil não, quem faz a lei são as pessoas que mais roubam e faz a lei para salvar eles. Então termina naquela verdadeira pizza. 11h20, garotinho Diego Lian também vai dar a sua opinião a respeito dessa tragédia que aconteceu aí no futebol, falar do Corinthians. Veja bem aí, Sivaldo. Essa questão aí da Libertadores, você vê que é muito comum usar aqueles artefatos no jogo da Libertadores. Não é de hoje. A torcida vai para torcer, mas sempre leva aqueles artefatos. Então, eu acho que foi infeliz essa tragédia aí. Prejudicou o Corinthians, vai prejudicar por causa do pessoal da torcida organizada da Gaviões. Então, gerou isso. Vai perder, já perdeu o mando de campo. O Corinthians já está providenciando para devolver os 80 mil ingressos vendidos para as 3 partidas da Libertadores. Já colocou até a nota no site. Ok, são 11h21. Daqui a pouco a gente volta. Vamos beber uma aguinha, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Então, alguém molhada? Muito bem, hora certa, agora são 11h22, 11h22. Estamos apresentando o programa Comando Esportivo aqui pela sua rádio comunitária São Miguel FM. Falando aqui da Conmebol, que pune São Paulo e tira jogo contra o Atlético Mineiro no Morumbi. O Tribunal Disciplinar da Conmebol puniu São Paulo com a perda do mando de campo de uma partida pelos incidentes ocorridos na final da Copa Sul-Americana em dezembro de 2012. A entidade definiu nesta sexta-feira, ontem, que o clube brasileiro não poderá jogar no Morumbi a partida contra o Atlético Mineiro no próximo dia 17 de março. Além disso, o clube terá que pagar multa de $100 mil, a cerca de 200 mil reais. A punição foi devida aos incidentes ocorridos na final da Sul-Americana contra o Tigre. Na saída para o intervalo, atletas e comissão técnica do time argentino entraram em conflito com seguranças do São Paulo no túnel para vestiários. Eles disseram que foram ameaçados com uma arma e se recusaram a voltar a campo para a etapa final. Com a ausência do adversário, o time do Morumbi foi declarado campeão do torneio continental. Renilson, pela primeira vez, o futebol é uma graça. O São Paulo baixou os primeiros 45 minutos para ganhar o tiro. Lá está a segurança não sabe de quanto e ganharam o resto. A sua opinião? Olha, Sivaldo, é até difícil de você
comentar, porque as notícias são desencontradas, não diz, mas para a gente analisar com mais tranquilidade, você precisa analisar os 45 minutos. O time que veio jogar contra o São Paulo, ele não veio para jogar, ele veio premeditado para fazer aquilo. O que aconteceu, deixou de acontecer no vestiário, aí foi uma infelicidade do São Paulo que entrou justamente nessa provocação. Mas se a Conmebol tivesse analisado de fato os 45 minutos, ia ver que ali foi uma premeditação, o time veio para não jogar, para procurar confusão e não terminar a partida. Então eu acredito que a Conmebol é mais uma vez uma desmoralização, porque eles só pensam em dinheiro. Você vê até os cartões, né? Quando o jogador levava o cartão, não era punido com suspensão, tinha que pagar uma multa. Então você vê, voltando a esse caso do Corinthians, eles puniram o Corinthians, tá certo? A gente lamenta, foi um caso, um evento com morte e é muito grave. Mas a gente já viu absurdos nessa Libertadores, pessoas invadem campo, jogam material, os times para sair de campo precisa se proteger com pancadaria. Fluminense da outra vez foi chacoalhado lá e infelizmente não aconteceu nada. A Conmebol é desmoralizada nesse sentido. Aí agora, para dar uma justificativa, fizeram isso com o Corinthians. É como eu estou dizendo, acho justo porque foi um caso, mas a Conmebol tem 2 pesos e 2 medidas. Muito bem, girando com a bola, a gente vai falar ainda aqui do futebol nacional. Daqui a pouquinho tem o rico campeonato paraibano, milionário futebol paraibano, né? E também hoje já está presente aqui o presidente do Vila, Zé Preto, colaborando mais uma vez. A gente agradece pela presença e vamos falar do Fluminense, né? Fluminense que essa semana, rapaz, deixou os torcedores muito tristes, levou o sacode, né? Pense num sacode, 3-0. O técnico Abel Braga não entregou a equipe do Fluminense que entrará em campo neste domingo contra o Madureira. Também se não ganhar do Madureira, meu amigo, pode acabar o time. O jogo vai acontecer na Moça Bonita e a partida é válida pela 8ª e última rodada do Grupo B da Taça Guanabara. E o time das Laranjeiras precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. No treinamento de ontem, o treinador deu um coletivo, mas o time titular tinha 13 jogadores, mantendo a surpresa no esquema tático e também na escalação que será utilizada. Bom, falei do Fluminense, Campeonato Carioca, mas quarta-feira foi uma vergonha. Eu como torcedor aí do Fluminense, rapaz, não acreditei não. Eles vai comentar aí, né? Eu ainda continuo com o que eu falei a semana passada. O Fluminense é um time forte, juntamente com o Corinthians. São 2 equipes que estão formadas desde o ano passado, bons jogadores, um elenco muito grande. Mas é o futebol, né? O futebol ele é o esporte mais emocionante do mundo por conta disso. Às vezes você tem uma equipe muito superior, uma equipe boa, e vai ali no 90 minutos, aquela equipe não acerta, o outro vem e dá no que deu, né? O Grêmio foi lá, vinha da derrota em casa, e o Fluminense achou que era fácil, era moleza, ganhava na hora que queria, e futebol é isso aí, deu Grêmio, poderia ter sido muito mais. Pois é. Então vamos mudar agora, né? Falar aqui de campeonato. Diego gosta, né, Diego? Diego acompanha sempre, tá ligado aí nesse campeonato, rapaz. Vou procurar aqui a vinhetinha para falar aqui do nosso rico campeonato. Bom, campeonato estadual, a gente começa falando aqui do Paraíba. Sem técnico, Paraíba de Cajazeiras será dirigido por auxiliar no domingo. Carlos Eduardo comandará o time sertanejo no jogo contra o líder Botafogo da Paraíba no Perpetão, que pode definir o rebaixamento para a segunda divisão. O Paraíba
parece ter jogado a toalha na sua luta contra o rebaixamento. Sem técnico, Jorge Pinheiro, que entregou o cargo após o empate com o Nacional, o time enfrenta o líder invicto e classificado Botafogo neste domingo, um jogo que pode decretar oficialmente a sua queda da primeira divisão. Olha, Renilson, o Paraíba tem 2 times em Cajazeiras, né? Atlético e o Paraíba. Você acha que Cajazeiras comporta 2 times na primeira divisão do mais rico e organizado campeonato do Brasil? Eu já joguei em Cajazeiras, inclusive o acesso do Atlético foi eu participei do campeonato, fui artilheiro do campeonato de segunda divisão pelo Atlético, e a cidade de Cajazeiras ela não comporta. Você pode dizer, não, mas Cajazeiras é grande, Cajazeiras, infelizmente não comporta, porque o futebol tem muitas despesas, muito. O futebol paraibano é um futebol pobre, e eu acredito que das cidades que poderiam ter mais de um time é Campina Grande e João Pessoa. As outras só comportam um time, não dá para se fazer o futebol, nem Patos. Patos tem nacional, tem esporte, mas fica difícil você pegar uma cidade no Porto de Patos, no Porto de Cajazeiras, e formar 2 equipes pelo poder econômico que tem a cidade. Você pode até dizer, não, mas não dá porque a cidade é grande. Não, o futebol se gasta muito, a despesa, por menos que o jogador ganhe. O jogador hoje em Patos, ele ganha em média 8 ou 10 mil reais, então quando você for formar um elenco, você vai despesa, o jogador ele viaja um dia antes, ele concentra, ele não quer hotel de segunda, ele só quer hotel de primeira, então as despesas são grandes. E uma cidade nesse ponto, no Porto Cajazeiras, eu passei 9 meses lá e não tem condição de ter 2 equipes. Se fizer, com certeza uma vai passar no divisão. Falando ainda da classificação, as informações atuais, a classificação Botafogo lidera primeiro lugar com 30 pontos, 13 na segunda colocação, 26 pontos, CSP na terceira com 18 pontos, Atlético de Cajazeiras na quarta colocação com 17 pontos, Nacional de Patos vem a seguir com 14, Alto Esporte com 12, Paraíba na vice-lanterna com 8 e Cruzeiro de Itaporanga praticamente já rebaixada. Tem o segundo turno, mas acho que na soma do geral é só lapada. Assistindo domingo Nacional e o time do Cruzeiro, rapaz, o time do Cruzeiro é ruim. Pense no time ruim. O torcedor vai a campo, tenta ajudar, mas é péssimo. O Nacional foi lá, bateu 3-1 e tinha vaga para um saco de 8 ou mais, porque tiver dó mesmo, e só fizeram 3. Mas é muito ruim. Eu acho assim que a CBF deveria olhar mais assim para o Nordeste e ajudar mais as equipes pequenas, porque não adianta só chegar lá, participar e fazer feio. O futebol brasileiro é um futebol muito conhecido no mundo e não deveria ter equipes de esporte passando por esse tipo de situação. Diego. Pois é, Lucivaldo. O campeonato paraibano, sinceramente, é péssimo. Olha na estrutura, veja os estados de Campina Grande, João Pessoa. Tem que passar por uma reforma grande. Então, a média de público, torcedor é pouca. Só vai mesmo nos clássicos, como Campinense, Botafogo. Só pelo amor à camisa mesmo, 13. O cara não tem o que fazer em casa, como tem o Matuto, vamos pro campo, dá uma olhadinha, mas chega lá, vai ter raiva, volta logo. Mas hoje, olha, o futebol paraibano está sendo bem representado na Copa do Nordeste. O Campinense fez bonito, tirou o Sport Recife. É um elenco muito bom, os políticos têm ajudado, os empresários paraibanos, e o time está fazendo bonito. Agora, pena que quando acaba essa competição, vão tudo embora, aí acaba, o time tem que começar tudo o programa, né? No momento o programa não está sendo exibido via internet, porque não temos a permissão e nem também a rádio dispõe de um site, de um link para que as pessoas ouçam lá fora. Nilson. Isso aí. Eu acho que o programa está começando, vai crescer, né? Não é diferente. Não adianta também você começar de cima e depois ter uma queda. A gente está buscando melhorar cada dia. E para frente a gente vai fazer matérias, a gente vai fazer transmissão direta da quadra. Quando tiver um campo aqui na cidade, a gente vai buscar, vai fazer campeonatos. Quando houver campeonato, a gente vai buscar apoio e vai transmitir ao vivo aqui pela São Miguel, a rádio comunitária aqui na nossa cidade. E com certeza o esporte vai ser bem divulgado aqui
nessa emissora. São 11 horas e 41 minutos. Hoje, sábado 23, a gente vai agora para o nosso Amadorismo em Destaque. O Amadorismo em Destaque. Bom, começando aí o nosso Amadorismo em Destaque, hoje, mais uma vez, como nosso convidado especial, a gente agradece a presença, o presidente do Vila Nova, 40 anos aí de existência, o Vila, né, e a família só toma de conta, vai falar agora, dar o seu bom dia aos ouvintes do nosso programa. Bom dia, José Preto, Zé Pretinho, o famoso Zé Pretinho, tem a banda também de Pífanos, que anima aí a galera também, viu, né, Zé? Exatamente, Lucival. Bom dia, Lucival. Bom dia, Diego. Bom dia, meu grande amigo Renilson. Bom dia ao jovem que se encontra aqui na filmagem. É o Cleiton. Nosso amigo Cleiton. E bom dia a todos ouvintes que estão na escuta deste maravilhoso programa que está começando agora recente. José, a respeito do Vila Nova, jogou no último final de semana ou ficou parado? Olha, Lucivaldo, a gente não jogamos porque estou devendo 5 jogos para que possamos receber aqui em nossa cidade. Não temos um campo adequado aqui para que nós possamos receber as equipes. Estou devendo e sim, já falei com meu amigo vereador Dão de João de Cosmo, para que ele possa arrumar ali antigo Campo Velho, Lucivaldo. Ele falou para mim que ia ver se falava com o pai dele e com o irmão dele, que são os 3 que tomam de conta do terreno. Em nome dos 2, de Dão e do irmão dele. Quer dizer que existe uma promessa para que o campo lá de João de Cosmo seja reaberto, para o pessoal voltar a praticar o esporte lá. Ele me convidou, primeiramente, Lucivaldo, ele falou que iria cercar, dividir o gado dele, que se encontra no cercado, e eu dei uma decisão para ele. Na hora que, se fosse aberto, eu iria com 2 trabalhadores ou 3 para que a gente possamos ajudar ele, para que possa cercar para o gado dele não sair do terreno. Você já voltou lá, já viu como é que está o terreno? O terreno se encontra em condições não muito boas, porque, Lucivaldo, na época foi jogado muito lixo e quebrou-se muito vidro, e o final do Geraldo fez a limpeza, tirou muitas coisas que tinha lá dentro. Mas é um campo feito de natureza, em que foi onde nós começamos a jogar lá no senhor João de Cosmo, no campo dele, né? E tem muitos pedacinhos de caco de vidro grande. Acontece um jogar descalço e fazer qualquer arte, né? E isso a gente, se por acaso ele me ceder o estádio, eu tenho que ir com 3 ou 4 trabalhadores para a gente fazer a limpeza no campo e poder... Mas você acha que a limpeza braçal resolveria ou teria que levar uma máquina para passar no... Tem que levar uma máquina, Lucivaldo, para planear o terreno e sim tirar aquele vidro que se encontra enterrado, né? Você sabe muito bem. Para que possa tirar e jogar fora, para que possamos jogar. Em relação ao campo que está feito lá com trave e tudo, continua com poste no meio, tem alguma expectativa, algum comentário que vão tirar o poste ou não? Por enquanto, Lucivaldo, não temos a alternativa nenhuma sobre ao estádio em que foi formado lá. Sim, é um ótimo campo, grande, tamanho normal, mas a senhora Energisa pediu 17 mil reais para que pudessem tirar o posto de lá. Faz 17 mil. Nilson, sua opinião a respeito disso aí? 17 mil, acho que é pouco ou muito? Vou tirar um poste, só fazer a mudança. Eu não sei quanto for o terreno, mas eu acredito que seja praticamente o valor do terreno, né? Acho que, eu não sei, isso aí são leis, e a lei do Brasil só quem entende é quem faz. Infelizmente é isso. Você tem o seu terreno e tem que pagar para uma empresa tirar o poste dentro dele. Eu acho isso um absurdo, uma aberração. E esse dinheiro vai sair de onde? Sai do bolso do contribuinte, sai do bolso do povo. Então eu não sei o que está acontecendo, não sei a realidade do que está acontecendo,
Mas se realmente for dessa forma, isso não passa de um absurdo. Volto a dizer, infelizmente, isso aí é fruto de coisas erradas que vêm sendo feitas ao longo do tempo, né? Eu como diretor do projeto, quando foi falado em tirar o campo aqui, de próximo aqui à rádio, eu mandei um ofício para os vereadores, dizendo que o nosso projeto era contrário. Eu tenho esses ofícios todos assinados e recebidos por eles, e infelizmente eles não deram a mínima, pensaram só nele, não pensou no desportista, não pensou no povo de Tavares, e acabaram, não, vamos acabar. Volto a dizer, o projeto não é contra uma escola, porque está sendo construída uma escola aqui, o projeto não é contra a escola podia ser feita em outro local, aí infelizmente a gente está aí, 6 meses, as equipes, se você for analisar aqui, se você for contar dele, você tem em média 500 pessoas, jogadores, né, que participam de jogo de futebol prejudicadas no município e sem solução, né? Infelizmente é Tavares. Hoje, como o Zé falou ali, né, que falou agora há pouco, a questão do campo de João de Cosme. Lá foi onde aconteceram os grandes jogos de Tavares, né? Você lembra que a Socreme de Monteiro jogou aqui, disputava na época o Campeonato Paraibano, que enfrentou o Santa Cruz, e você foi o cara daquele jogo. Você acha que se voltasse a jogar ali seria uma boa? Já que praticamente está dentro da cidade, né? Tavares cresceu bastante, ultimamente, nos últimos 5 anos. Olha, Silvado, hoje, pela situação que está sem campo, né, aonde se formar vai ajudar os esportistas. Né? Se você abrir um campo em qualquer local aqui, com relação ao campo lá, você sabe que é uma área particular. Né? Tá hoje, não está amanhã. Então isso aí, o ideal seria que o município resolvesse a situação, que o município fizesse um campo para dar a condição das pessoas que gostam do futebol de praticarem. Então é louvável, né, a atenção das pessoas que anteriormente já doaram campo em outras épocas, porque também o gestor não fez e era um campo particular. Então eu acredito que é louvável pela situação que se encontra hoje, né? Mas o ideal seria que se fizesse um campo, o campo ficasse registrado, ficasse morado, para que a nossa cidade desenvolvesse o esporte, porque, como eu falei, na própria reunião que eu tive na gestão passada com relação a isso, eu citei para eles, Imaculada tem 35 anos que eu jogo aqui na região, Imaculada, o campo é no mesmo lugar, hoje está murado. Água Branca é no mesmo lugar, hoje está murado. Juru, o campo é no mesmo lugar, está murado. Princesa Isabel da mesma forma e Manaíra da mesma forma. Só Tavares que eles fazem um campo quando é com o tempo. Inventam de fazer outra coisa, tiram o campo para fora da rua. Então eu acho que isso aí é um retrocesso muito grande para o nosso município. Se você for analisar aqui a nossa região, de Imaculada a Manaíra, os campos foram feitos no lugar, foram murados e permanecem no lugar. Tavares já foi feito ali onde hoje é a prefeitura, jogado para outro canto, joga para aqui, hoje já jogaram lá para o conjunto, depois vai jogar lá para o Cid Pinto, depois joga para outros cantos e vai ficar nisso aí. Na minha opinião, acho que vai acabar até sem campo, né? E aí, Vitor? Com certeza, essa história do campo é velha. Faz tempo que o pessoal pergunta, Tavares tem um estádio? Não tem, né? Tavares não tem um estádio. Olha o porto da cidade. Tavares hoje tem um estádio de futebol capacitado até para 20 mil pessoas, né? Está pelo menos aí ao nível de Princesa Isabel, né? Questão de gramado, isso é a questão da natureza, né? Precisa ter gramado. O pessoal é amador mesmo, não vai exigir grama, né? É Zé. Sim, Luciano. Olha, a gente temos jogado em várias cidades que são menor do que Tavares, Solidão aqui. Por gosto você pode entrar dentro de Solidão, ter um estádio maravilhoso. Mas o Cambota, ele, como o Zé Pedro falou, ele é um jogador acima da média, muito habilidoso, inclusive teve com a gente aqui no projeto, fez vários jogos e ele é diferenciado. Infelizmente, a nossa cidade tem muitos jogadores que se formam, se pegam, mas ele com certeza ele só precisa pegar o condicionamento físico e lá dentro de campo ele vai saber. Infelizmente, é como eu estou falando, para você ir hoje fazer um teste nacional, você vai, o clube ele não dá o suporte. São clubes que não têm uma estrutura de um São Paulo, de um Atlético. Então você tem que ir por sua conta, você tem que ter uma estadia pelo menos de uma semana para poder... Depois que você estiver lá, aí sim,
Depois você estiver lá e você vai, o clube já vai me pagar ali na ajuda de futebol e faz um contrato. Aí sim, mas no início, quando eu fui para lá, muitas pessoas, hoje mesmo eu sou muito grato ao meu amigo Beneval, que foi quem me ajudou para eu pagar a passagem para ir. Quando chegou lá, o treinador, o presidente do clube disse, ele vai fazer um teste, se ele quiser ficar aí. Eu fiquei de boca aberta, porque ficar aí aonde? Eu não conhecia ninguém em Patos. Infelizmente, aí graças a Deus, tinha o Finado Toninho, né, que fazia as feiras aqui, me acolheu lá na casa dele, eu fiz os testes, joguei uma semana pelo Júnior, e na outra semana eu fui acoplado ao time de cima. Mas é difícil, se você não tiver um suporte. Eu tenho conhecimento com o presidente lá, com a diretoria nacional, mas para eu levar um jogador daqui para lá, eu tenho que ter um suporte, eu tenho que ir lá, depois tenho que programar, eles dizer o dia que ir, depois arrumar uma estadia pelo menos uma semana para ele ficar participando dos treinos. Depois que ele passar dessa fase, aí sim é que vai ter o suporte do clube. Então tudo isso é difícil. E hoje aqui na nossa cidade o apoio é zero. A verdade é essa. É verdade. A questão dele também, como é um jogador diferenciado, eu, na minha opinião, fosse ele, procurava ir para o sul do país, São Paulo, no caso Rio de Janeiro, até Minas Gerais, porque ali ele fazendo aqueles testes poderia ter até mais condições, o empresário acolher. Mas para ele, como a idade dele já está num nível mais elevado, para ele ir para o clube grande já é mais difícil. Ele teria que arrumar. Né? Ele já está na fase de acima de 18, aí fica mais difícil para ele entrar no clube grande. A porta seria nacional, tem muitos empresários hoje que levam jogadores para fora, então ele entrava, ali no Nacional ele já ia pegando macete, se profissionalizava e a partir daí ele podia estourar até no time grande. Para ele ir para um time grande agora, com a idade que ele está, já é mais difícil do clube pegar. Ele tem que jogar muita bola já em outro clube para os empresários verem. Para ele começar do zero num time grande, já é mais difícil. Que a gente, eu já ouvi falar de muitos exemplos, no caso de Elias, que hoje joga no Flamengo, né? Jogou no Náutico, tentou abandonar a carreira, porque achou que não dava certo, sabe? Jogava muita bola, mas como você falou, em termos de apoio não conseguia. Foi para o Corinthians, aí estourou, né? Do time mas pequeno. Isso aí, foi há 10, 15 anos atrás. Hoje é mais complicado. Hoje você não entra num clube mais por futebol. Hoje você não entra, os empresários já botam você ali de 12 anos e já faz um contrato ali e você já está naquele clube. Então é difícil. Hoje, para você botar um jogador sem empresário, sem indicação, sem ninguém ali grande, é difícil. Você pode jogar a bola do que for. Nós tivemos caso, Cafu, você vê que ele fez 10 ou 12 peneiras. Ronaldo foi botado para fora do Flamengo. E quem são essas pessoas? Então você tira por aí. Então eu acredito que para ele a porta seria essa. O Nacional tem uma visão, apesar de não ser o futebol paraibano, não sei, mas tem muitos empresários, tem pessoas que levam para Pernambuco levam para o Sul. Então a porta para ele seria essa. Infelizmente, é como eu estou dizendo, nós estamos numa área muito recantada e se perde muito. Eu tenho no meu projeto cerca de 80 jogadores. Em média, 14 jogadores entre as categorias Mirim e Juniores, são jogadores que podiam botar no time, vão começar a trabalhar, que com certeza eles iriam dar o que falar. Com certeza. A gente vê o seu trabalho, a sua luta diária, levando a garotada com força de vontade, só que é preciso mais apoio, né? Apoio das instituições aí, o pessoal que queira colaborar. Então, são 11 horas e 58 minutos. Comentário final aí, considerações finais de Ian, para a gente encerrar o programa de hoje. Minhas considerações finais vai para todos os ouvintes aqui da Tavares e região. Galera lá de Princesa está curtindo nosso programa, já fiquei sabendo, Comando Esportivo. Agradecer a audiência e até a próxima. Agradecer ao cinegrafista Cleito, que se encontra aqui, vai fazer a cobertura para o Portal Tavares. O pessoal pode acompanhar no Portal Tavares, acessar o vídeo também nas redes sociais. Denilson, considerações, comentário final aí do nosso programa de hoje. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer, né, ao pessoal que ficaram nos escutando até agora e dizer que o programa só tende a crescer. Nós vamos reunir a equipe, vamos buscar matérias aqui do nosso município e com certeza, ao passar do tempo, programa a programa, as notícias vão fluir normalmente.
E José, que mais uma vez esteve aqui, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Valeu, José. Muito obrigado, Sivaldo, pela oportunidade que me encontro aqui neste maravilhoso estudo, né? Quero também que a comunidade, onde estiver time aqui, telefone aqui para o rádio para que possa pedir ou também falar sobre o esporte, né? Com certeza. O pessoal pode mandar a sua notinha, a sua cartinha, pode mandar para Diego aí, para o Portal Tavares, lá tem o endereço, a gente vai criar aí a rede social, né, o Facebook do programa, para que a pessoa deixe as suas notas e a gente já imprime e entrega para cá, né? Não precisa vir aqui, que é até mais fácil, né, Renilson? Já estamos providenciando isso. A questão é o pessoal também contribuir com a gente. Nós estamos fazendo um projeto, é só mandar para a gente. Com certeza, é só mandar pra gente e a gente vai divulgar. Bom, é final a edição de hoje. Forte abraço a todos. Voltaremos no próximo sábado, se assim o Criador nos permitir. Produção e apresentação Oswaldo Nunes. Cleiton Paiva fez as imagens, que vai para as redes sociais, Portal Tavares, que você vai poder conferir. Renilson Nobre, comentarista em 2 toques, e Elian da Portagem. Até sábado, se Deus quiser.